Querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida neste dia. Nós estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor e celebrar o amor e a fidelidade deste Deus tão grande ao qual nós servimos, mesmo diante de uma situação tão difícil como a que nós estamos vivendo nesses dias. O nosso Deus nos concede a rica oportunidade de meditarmos em sua palavra, de nos fortalecermos por meio dela e também assim sermos edificados nesta palavra, nesta verdade poderosa e maravilhosa que nos salva e que nos liberta. Como você bem sabe, nós estamos durante esse tempo meditando no Salmo 119 sobre a importância da palavra de Deus na vida do seu povo. E o texto que nós iremos refletir nesta manhã está no Salmo de número 119, do versículo 41 ao versículo 48. Salmo 119, versículo 41 ao versículo 48, e diz assim a palavra do nosso Deus: Senhor, dá-me o teu amor, a salvação que me prometeste, e então poderei responder aos que me insultam, pois confio em tua palavra. Não retires de mim a palavra da verdade, pois teus estatutos são a minha herança. Continuarei a obedecer a tua lei para todo sempre. Andarei em liberdade, pois me dediquei às tuas ordens. Falarei de teus preceitos a reis, e não me envergonharei. Como tenho prazer em teus mandamentos, como eu os amo. Celebro teus mandamentos que amo, e em teus decretos medito. Amém? Vamos pedir ao Senhor neste momento, em oração, que nos conceda a compreensão necessária e verdadeira sobre este salmo, a fim de que a nossa vida seja edificada, seja renovada, fortalecida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, oremos a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de celebrar a vida, celebrar, Senhor, os teus ensinamentos, a tua vontade, por meio da tua palavra, e ela é fiel, Senhor. Eu te agradeço por cada irmão e irmã que tem estado conosco durante esses dias, nos devocionais, nos cultos, e eu oro para que o Senhor possa continuar alcançando, transformando, Deus, a vida de cada um deles e aperfeiçoando o caráter deles em Cristo Jesus. Que a tua boa obra, Senhor, na vida deles continue, Deus, acontecendo, continue se desenvolvendo através da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nesse momento, abre nossa mente, abre também nosso coração, para que nós possamos compreender a verdade sobre a tua palavra e para que possamos por ela ser transformados, Deus, em nome de Jesus. Alcança cada lar, alcança cada vida nesse tempo. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os versículos que nós usaremos para a reflexão de hoje seguem comprovando o amor do salmista pela palavra de Deus. Entretanto, nessa sessão, o autor deste texto dedica a sua oração não apenas pedindo a Deus para se apegar mais às Escrituras. Ele também pede a Deus para testemunhar a respeito delas. Ou seja, uma grande ênfase do salmista nestes versículos que nós lemos está em pedir a Deus para que Deus lhe conceda a oportunidade de testemunhar, de falar, de provar desses preceitos valiosos e poderosos de Deus. Ou seja, para que a palavra de Deus transforme a vida dele e ganhe vida dentro dele, assim então refletindo em suas atitudes, em seu caráter e o levando, portanto, a proclamar esta mensagem, a anunciar esta mensagem, a vontade de Deus através da sua palavra.
E esta palavra ela é muito importante para os nossos dias porque, infelizmente, esse ardor missionário tem se perdido. O povo de Deus tem perdido o apreço pela palavra e perdido também a sede de pregar a palavra de Deus a outras pessoas. Tenho certeza de que se passássemos as boas notícias do Evangelho na mesma proporção em que compartilhamos más notícias, como temos visto aí nesses últimos dias, muitas coisas seriam diferentes em nosso tempo. Se compartilhássemos a palavra de Deus na mesma proporção e na mesma quantidade de vezes que nós compartilhamos vídeos de piada, vídeos de música e tantas outras coisas, certamente a nossa vida seria diferente, nós viveríamos e experimentaríamos coisas diferentes em nosso tempo, em nossos dias, ao nosso redor. E nessa manhã nós iremos aprender um pouco mais sobre a importância da palavra de Deus em nossa vida. E seremos também encorajadas a testemunhar essa mensagem constantemente, assim como era também o desejo do salmista. E em primeiro lugar, eu consigo extrair aqui, tirar deste texto um ensinamento valioso que me ajuda nessa ênfase do salmista de pregar a palavra. Isso porque a palavra de Deus ela nos capacita a testemunhar o amor e a salvação de Deus. O salmista ele começa a sua oração pedindo a Deus que lhe conceda o amor e a certeza da salvação que a sua palavra revela, com o objetivo de responder àqueles que o insultam. Quando nós somos alcançados pelo poder da palavra de Deus, nós somos transformados. As nossas atitudes passam a ser diferentes das atitudes que nós praticávamos antes de conhecermos a Cristo, de conhecermos a verdade do Evangelho. E também é diferente das atitudes que o mundo considera aceitável, a considera boa. Nós passamos a responder o mal com o bem, assim como Jesus. Nós passamos a pregar com a nossa vida. O salmista não pede uma vingança, o salmista não pede para que Deus o capacite, o dê sabedoria, para que ele revide da mesma forma os insultos que ele estava recebendo de outras pessoas. Pelo contrário, ele pede o amor de Deus e a salvação para que ele possa responder de forma positiva, responder ao contrário daquilo que aquela pessoa que está causando injúria, está tirando a sua paz, está fazendo. Ele pede para fazer diferente, ele pede para que a sua resposta, para que o seu testemunho, através das suas atitudes, sejam diferentes. Quando a palavra de Deus opera, nós entendemos que nós não fazemos nada para sermos salvos. Nós fazemos porque somos salvos. A nossa atitude muda completamente, a forma como nós agimos, pensamos, as coisas que nós realizamos, elas são completamente diferentes. Elas são realizadas com a motivação certa. Nós entendemos, portanto, que Deus nos chamou para as boas obras, a fim de que o seu nome seja glorificado por meio delas. Nós precisamos resgatar esse princípio no meio do povo de Deus novamente. Precisamos, portanto, permitir que a palavra de Deus nos molde para que o nosso testemunho reflita o amor de Deus. Precisamos pagar o mal com o bem. Precisamos que o nosso testemunho, que a transformação da nossa vida possa alcançar a vida daqueles que estão perdidos e que muitas das vezes até fazem mal contra nós. Nós precisamos estar dispostos sempre a honrar o nome de Deus com a nossa vida. E dessa forma também nós estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos falando do amor de Deus. Quando nós amamos, quando nós perdoamos, nós estamos mostrando que nós estamos muito acima de coisas pequenas e superficiais, porque nós experimentamos o amor de Deus e o perdão de Deus pelas nossas vidas. E nós sabemos o quanto nós fomos perdoados. Da mesma forma, portanto, nós devemos amar, perdoar e responder àqueles que nos causam ofensas, àqueles que lutam contra nós e que buscam o nosso mal.
Nós buscamos o bem deles. Nós buscamos, através da palavra de Deus e do testemunho transformador dessa palavra, alcançá-los para a glória de Deus. Em segundo lugar, a palavra de Deus, ela nos desafia a compartilhar a esperança que ela mesma nos traz. A palavra de Deus, ela não apenas nos transforma, ela nos dá uma esperança que vai muito além desta vida passageira. Nós estávamos condenados à morte por causa dos nossos pecados, mas Deus, por meio de Cristo, nos deu salvação. Ele nos transportou do império das trevas para a sua luz. Ele nos deu vida. Ele nos chamou para a eternidade ao seu lado. Cristo em nós é a esperança da glória. O mundo busca se salvar pelos seus próprios meios, pelos meios humanos, pela força do próprio braço. E essa é uma batalha sem vitória. Precisamos de um Salvador. E ele existe. Há esperança para o pecador. E a palavra nos encoraja a anunciar esta boa mensagem. Mas infelizmente a igreja tem se acomodado. A igreja do Senhor Jesus tem deixado de pregar esta mensagem. Nós precisamos orar a Deus assim como o salmista, pedindo a Ele que Ele reavive em sua igreja, reavive em cada um de nós o fervor missionário. Se a palavra de Deus nos garante que não há esperança sem Jesus Cristo, precisamos, portanto, espalhar esta mensagem e a Bíblia nos fornece tudo aquilo que é necessário para que nós possamos fazer isso com fidelidade. Precisamos, portanto, levar esta mensagem e essa esperança para todas aquelas que precisam dessa esperança, que precisam ser alcançados e renovados. Nós temos, através da palavra de Deus, os meios necessários para proclamar esta mensagem de esperança que nos alcança. As pessoas tentam pelas suas próprias forças, mas em algum momento elas desanimam e elas desistem, elas se enfraquecem. E muitas se perdem, tiram as suas vidas, desistem porque não conhecem a verdade. Nós, como povo de Deus, conhecemos a verdade que salva e conhecemos também a verdade que liberta. E em terceiro lugar, este é o terceiro ensinamento que eu posso extrair deste texto para nos abençoar e nos encorajar a esse fervor, a esse ardor missionário através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos coloca em verdadeira liberdade. Após dizer que a palavra de Deus é a verdade, o salmista afirma que obedecer esta palavra é andar em liberdade. E ao ler estas palavras, eu me lembro da fala de Jesus em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas pessoas pensam que liberdade é fazer o que elas querem. Entretanto, este conceito é um engodo, é um engano. Ele é mentiroso. Ser livre é fazer o que você foi criado para fazer. E o ser humano foi criado, foi feito para a glória de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós fazemos exatamente isso. A palavra de Deus, ela nos liberta das prisões e das falsas filosofias que nos aprisionam. Ela nos liberta do poder do pecado e da mentira. Precisamos, portanto, falar mais da palavra. Precisamos conhecer mais a palavra. Precisamos amar mais a palavra. Precisamos viver mais a palavra de Deus. Quanto mais essas coisas acontecem, mais a luz de Cristo brilha sobre as trevas, e libertando, salvando, santificando e gerando uma esperança indestrutível em nossos corações. Precisamos espalhar as boas novas. Precisamos amar a palavra. Precisamos buscar a transformação, o alimento da palavra para as nossas vidas. Todavia, precisamos entender também que a palavra de Deus é um instrumento de salvação. Ela traz a revelação sobre a salvação. Ela nos mostra que nós precisamos de um Salvador e que Deus nos enviou este Salvador. Ele se chama Jesus Cristo. A sua vida, os seus milagres, os seus sinais, toda a obra de Jesus e também, claro, a sua morte e o seu sacrifício em nosso lugar
estão contidos na palavra. E nós, como povo de Deus, precisamos pregar esta palavra, precisamos ensinar esta palavra, precisamos viver esta palavra, anunciar os feitos do Senhor, proclamar o amor do Senhor, proclamar a salvação do Senhor em todo o tempo. E a palavra de Deus é o principal instrumento que nos possibilita realizar esta missão. Que Deus te abençoe, que essa palavra alcance o seu coração e que nestes dias de tantas más notícias, de tanta tristeza, de tanta ansiedade, você que conhece a palavra de Deus, que você possa pregar esta palavra, que você possa ser luz, que você possa testificar da obra de Deus, do amor de Deus, da salvação de Deus, que a palavra de Deus se encarne, entre dentro de você e que esta palavra se manifeste viva e poderosamente em todo o tempo, para que vidas sejam libertas, salvas, assim como Deus fez com cada um de nós e continua fazendo, gerando em nossos corações em todo o tempo. Um forte abraço, que Deus te abençoe e nós nos vemos no nosso próximo devocional, se assim Deus nos permitir. Até lá!